A enfermeira e o chefão da máfia. A noite estava fria naquela sexta-feira de inverno quando Marina Silva terminou seu turno de 12 horas no hospital municipal. Seus pés doíam dentro dos sapatos brancos de enfermagem, e tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e desabar na cama. Aos 26 anos, Marina carregava nos ombros uma responsabilidade que muitos considerariam esmagadora para alguém tão jovem. Sustentava sozinha a avó doente, Dona Célia, que sofria de insuficiência cardíaca e dependia de medicamentos caros que consumiam quase todo o salário da neta. Marina atravessava o beco que usava como atalho entre o hospital e o ponto de ônibus quando ouviu os disparos. 3 tiros secos que ecoaram entre os prédios antigos do centro da cidade, fazendo seu coração acelerar instantaneamente. Seu primeiro instinto foi correr na direção oposta, como qualquer pessoa sensata faria. Mas então ouviu o gemido. Um som baixo, gutural, de alguém em extremo sofrimento. Contra todos os seus instintos de autopreservação, Marina virou a esquina e viu um homem caído no chão, encostado contra a parede de tijolos descascados. Mesmo na penumbra do beco mal iluminado, ela podia ver a poça escura se formando sob seu corpo. O homem usava um terno impecável, agora manchado de sangue, e seu rosto estava pálido como papel. Ele não devia ter mais que 40 anos, com cabelos escuros penteados para trás e uma cicatriz fina atravessando a sobrancelha esquerda. Os olhos dele se fixaram em Marina, e ela viu algo que não esperava. Não era medo, mas uma resignação calma, como se ele já tivesse aceito seu destino. Marina sabia que deveria chamar a polícia e uma ambulância, mas também sabia que, pelo volume de sangue que ele estava perdendo, não haveria tempo. Ela tinha, no máximo, 5 ou 6 minutos antes que ele entrasse em choque hipovolêmico irreversível. Sem pensar mais, Marina correu até ele e ajoelhou-se na poça de sangue, sentindo o líquido quente molhar suas calças. Ela rasgou a camisa dele com as mãos, revelando 2 ferimentos, um no abdômen superior, provavelmente atingindo o fígado, e outro no ombro esquerdo. O terceiro tiro havia errado. Ela tirou sua jaqueta e pressionou com força contra o ferimento abdominal, usando todo o peso de seu corpo. "Você é médica?" A voz dele saiu fraca, mas surpreendentemente controlada. "Enfermeira. Fique quieto e não tente falar. Você foi atingido no abdômen e está perdendo muito sangue." Marina pegou seu celular com a mão livre e discou para a emergência, dando a localização exata. "Não", ele disse, sua mão grande e cheia de anéis agarrando o pulso dela com força surpreendente. "Sem ambulância. Sem polícia." Marina olhou nos olhos dele, marrons como café escuro, e viu a seriedade absoluta. "Você vai morrer se não for para um hospital. Eu não posso fazer muito mais aqui. Tem um carro preto, no final do beco. Chave no meu bolso. Me leve para o endereço que vou te dar." Ele tossiu, e um filete de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Marina estava diante de um dilema ético devastador. Ela havia jurado salvar vidas, mas também sabia reconhecer quando algo estava errado. Um homem com roupas caras, baleado em um beco, recusando ajuda oficial? Isso gritava criminalidade. Mas enquanto ela hesitava, ele tossiu novamente, mais sangue, e seus olhos começaram a perder o foco. "Por favor", ele sussurrou, e havia algo naquela palavra, dita por um homem que claramente não estava acostumado a pedir nada a ninguém, que tocou algo em Marina. Ela pegou as chaves no bolso interno do paletó dele e olhou ao redor. O beco estava deserto. Com dificuldade, ela ajudou o homem a se levantar, colocando o braço não ferido dele sobre seus ombros. Ele era pesado, provavelmente uns 100 quilos de músculo sólido, e cada passo era uma tortura. Mas Marina havia carregado pacientes antes, havia aprendido técnicas de movimentação na faculdade, e usou toda a sua força para arrastá-lo até o final do beco. O carro era realmente preto, um Mercedes-Benz com vidros escuros e interior de couro bege. Marina abriu a porta traseira, com um esforço monumental, conseguiu colocar o homem no banco. Ele murmurou um endereço antes de desmaiar completamente. Marina sentou-se no banco do motorista, suas mãos tremendo enquanto ligava o motor. Ela havia passado na autoescola há 5 anos, mas raramente dirigia. Não tinha dinheiro para comprar um carro. O endereço a levou para fora do centro, em direção à zona nobre da cidade, onde mansões se escondiam atrás de muros altos e portões de ferro. Marina dirigiu o mais rápido que se atrevia, verificando constantemente pelo retrovisor se o homem ainda respirava. Cada vez que ela parava em um sinal vermelho, tinha vontade de ligar para a emergência, mas algo a impedia. Talvez fosse a forma como ele havia pedido,
Ou talvez fosse simplesmente o instinto de enfermeira que a fazia querer terminar o que começou. O portão da mansão se abriu automaticamente quando ela se aproximou, algum sensor reconhecendo o carro. Marina entrou em um jardim impecavelmente cuidado, com fontes iluminadas e árvores centenárias. Antes que ela pudesse sair do carro, a porta da mansão se abriu e 4 homens corpulentos correram em sua direção, todos vestidos de preto. O doutor está ferido. Marina gritou, embora não fizesse ideia se esse era o nome dele. 2 tiros, um no abdômen e outro no ombro. Ele perdeu muito sangue e está em choque. Os homens pegaram o corpo desacordado com eficiência militar e o carregaram para dentro da casa. Marina o seguiu, não porque alguém tenha pedido, mas porque agora ela estava comprometida. Se ele morresse, ela queria ter certeza de que fez tudo o que podia. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Mármore, cristais, obras de arte que pareciam originais nas paredes. Mas Marina não teve tempo de apreciar a decoração. Os homens levaram o ferido para um quarto no primeiro andar que, para sua surpresa, estava equipado como uma pequena sala de cirurgia. Havia uma maca cirúrgica, equipamento de monitoramento, até mesmo um desfibrilador. "Quem é você?", uma voz perguntou atrás dela. Marina se virou e viu um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, vestindo jaleco branco. Ele carregava uma maleta médica. Marina Silva, enfermeira do Hospital Municipal. "Eu encontrei ele no beco, prestei os primeiros socorros e trouxe para cá, como ele pediu." O homem mais velho estudou seu rosto por um longo momento, depois assentiu. "Sou o Dr. Henrique Campos. Trabalho para o Sr. Dante há 15 anos. Vou precisar da sua ajuda. Você tem experiência em trauma?" Marina assentiu. "Trabalhei 2 anos no setor de emergência antes de ser transferida para a clínica médica." "Ótimo. Vamos trabalhar." As próximas 4 horas foram as mais intensas da vida de Marina. O Dr. Campos era um cirurgião excepcional, e juntos eles estabilizaram o paciente, removeram os projéteis, repararam os danos internos e fizeram transfusão de sangue de um banco privado que, aparentemente, o tal Sr. Dante mantinha em sua própria casa. Marina trabalhou no piloto automático, sua mente focada apenas em manter aquele homem vivo, esquecendo temporariamente todas as questões éticas e legais do que estava fazendo. Quando finalmente terminaram, o céu do lado de fora já começava a clarear. O paciente estava estável, conectado a monitores que apitavam suavemente, sua respiração regular. Marina lavou as mãos na pia do quarto, observando a água tingir de vermelho enquanto o sangue descia pelo ralo. Só então percebeu que estava coberta de sangue, suas roupas arruinadas, seu cabelo escapando do coque em mechas grudadas de suor e sangue. "Você salvou a vida dele", Dr. Campos disse, tirando as luvas. "Se você não tivesse agido tão rápido, ele teria morrido naquele beco." "Quem é ele?" Marina perguntou, sua voz cansada. "Por que toda essa estrutura?" Dr. Campos a estudou por um momento. "Acho que você já sabe a resposta. Dante Rossini é um homem poderoso. Muito poderoso. E também muito perigoso para seus inimigos." Marina sentiu um frio na espinha. Rossini. Ela conhecia esse nome. Qualquer pessoa na cidade conhecia. A família Rossini controlava metade do submundo criminal da cidade há 3 gerações. Tráfico, extorsão, jogos ilegais, lavagem de dinheiro. E ela acabará de salvar a vida do atual chefe da família. "Eu preciso ir embora", ela disse, sentindo o pânico começar a apertar sua garganta. "Minha avó vai estar preocupada, eu tenho que." "Você não pode sair assim", uma voz feminina disse da porta. Marina se virou e viu uma mulher elegante de uns 60 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, usando um robe de seda. "Você está coberta de sangue, querida. Venha, vou te mostrar onde pode tomar banho e te dar roupas limpas. Depois vai comer alguma coisa. Insisto." Não parecia um pedido, apesar do tom gentil. Marina seguiu a mulher, que se apresentou como Gabriela Rossini, mãe de Dante, por um corredor forrado de tapetes persas até um quarto de hóspedes que era maior que todo o apartamento onde Marina morava com a avó. O banheiro anexo tinha uma banheira com hidromassagem e chuveiro com múltiplos jatos. "Tome seu tempo, querida", Gabriela disse. "Vou deixar roupas limpas na cama. E não se preocupe, já mandei alguém avisar sua avó que você está bem e está ajudando em uma emergência médica." Marina congelou. "Como você sabe sobre minha avó?" Gabriela sorriu, mas não era um sorriso ameaçador. Era quase maternal. "Querida, você salvou a vida do meu único filho.
Você acha que não vou descobrir quem você é? Marina Silva, 26 anos, formada há 3 anos pela Universidade Federal, trabalha no Hospital Municipal, mora no bairro São José com sua avó Célia Maria Silva, 72 anos, aposentada, portadora de insuficiência cardíaca. Você é uma excelente enfermeira, tem 0 antecedentes criminais, paga suas contas em dia apesar do salário modesto, e é voluntária na igreja do seu bairro aos domingos. Preciso continuar? Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Isso é invasão de privacidade. Isso é necessário, Gabriela corrigiu, sua voz ainda gentil, mas com um toque de aço. Meu filho está vivo por sua causa. Mas também precisamos saber quem você é, se podemos confiar em você. E parece que podemos. Agora tome banho, vista-se, e venha comer. Temos muito que conversar. Marina ficou sozinha no quarto luxuoso, seu coração batendo forte. Ela havia entrado em um mundo completamente diferente do seu, um mundo de perigo e luxo em proporções iguais. Ela deveria estar com medo, e parte dela estava. Mas outra parte, a parte que havia escolhido ser enfermeira, que havia jurado salvar vidas, sentia uma estranha satisfação. Ela havia salvado um homem aquela noite. As consequências disso ainda estavam por vir. O banho quente ajudou a relaxar seus músculos doloridos, e Marina ficou debaixo do jato d'água por muito mais tempo do que deveria, vendo o sangue e a sujeira descerem pelo ralo. Quando finalmente saiu, encontrou roupas limpas na cama, calça jeans de grife, blusa de seda azul claro, até mesmo roupas íntimas ainda com etiqueta, tudo exatamente no seu tamanho. Era impressionante e assustador ao mesmo tempo como eles haviam conseguido essas informações tão rápido. Vestida e ligeiramente mais composta, Marina desceu as escadas de mármore seguindo o cheiro de café fresco. A cozinha era enorme, toda em aço inoxidável e granito preto, e Gabriela estava sentada à mesa, tomando café e lendo o jornal. Sente-se, querida. Espero que goste de café. Mandei preparar um café da manhã completo. Marina sentou-se e aceitou a xícara de café que uma empregada uniformizada lhe ofereceu. A mesa estava repleta de pães frescos, frios, queijos, frutas, bolos. Comida suficiente para alimentar 10 pessoas. Como ele está? Marina perguntou. Estável. O Dr. Campos está monitorando. Meu filho é forte, sempre foi. Vai se recuperar. Gabriela dobrou o jornal e olhou diretamente para Marina. Você fez algo extraordinário ontem à noite. Não apenas salvou a vida dele, mas o trouxe para cá, mesmo sabendo que havia algo errado na situação. Por quê? Marina segurou a xícara com as 2 mãos, buscando calor. Eu, não sei. Ele estava morrendo. Eu sou enfermeira. Não podia simplesmente deixá-lo lá. A maioria das pessoas teria deixado. Ou chamado a polícia e fugido. Gabriela tomou um gole de seu café. Você colocou sua própria segurança em risco, sua carreira, talvez até sua liberdade, para salvar um estranho. Isso diz muito sobre seu caráter. Ele me pediu, Marina disse simplesmente. E havia algo na forma como pediu. Meu filho não pede nada a ninguém, Gabriela disse, um toque de tristeza em sua voz. O mundo em que vivemos, não permite fraqueza. Ele aprendeu desde cedo a ser duro, a não confiar em ninguém. Mas ontem à noite, ele confiou em você. E você não decepcionou. Marina comeu em silêncio por um momento, tentando processar tudo. O que acontece agora? Eu não vou, quero dizer, eu salvei a vida dele. Vocês não vão me machucar, vão? Gabriela pareceu genuinamente chocada. Machucar você? Querida, você salvou meu filho. Você é uma heroína. Não, ninguém vai te machucar. Muito pelo contrário. Meu filho paga suas dívidas, sempre pagou. E ele está em dívida com você. Eu não quero nada, Marina disse rapidamente. Só quero voltar para minha vida, cuidar da minha avó, trabalhar no hospital. E vai poder fazer tudo isso, Gabriela garantiu. Mas permita-nos pelo menos agradecer adequadamente. Primeiro, sobre sua avó. Sei que ela precisa de medicamentos caros para o coração. Isso está resolvido. Uma conta já foi aberta em uma farmácia de nossa confiança. Todos os medicamentos que ela precisar, para sempre, sem custo. Eu não posso aceitar isso, Marina protestou, embora seu coração tenha acelerado com a oferta. Os medicamentos de Dona Célia consumiam quase metade de seu salário. Você pode e vai, Gabriela disse com firmeza. Não é negociável. Além disso, descobri que você tem dívidas de empréstimo estudantil do tempo da faculdade. Elas serão pagas integralmente.
Considere uma gratificação por ter salvado a vida do meu filho. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Aquelas dívidas a perseguiam há anos, impedindo que ela economizasse qualquer coisa. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai permitir uma família grata retribuir uma bondade. Antes que Marina pudesse responder, um dos homens de preto entrou na cozinha. Dona Gabriela, ele acordou. Está pedindo pela enfermeira. Marina levantou-se imediatamente, seu instinto profissional assumindo o controle. Ela seguiu o homem de volta ao quarto improvisado, Gabriela logo atrás. Dr. Campos estava ao lado da cama, verificando os monitores, e Dante Rossini estava acordado, seus olhos escuros fixos na porta. Como está se sentindo? Marina perguntou, aproximando-se da cama para verificar seus sinais vitais. Como se tivesse levado 2 tiros, ele disse, e havia um toque de humor em sua voz rouca. Mas vivo. Graças a você. Marina verificou a bolsa de soro, ajustou o gotejamento. Você teve sorte. Mais alguns minutos e teria entrado em choque irreversível. Você precisa descansar agora. Sem esforço, sem estresse. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Marina Silva. Marina, ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Você salvou minha vida. Eu estava pronto para morrer naquele beco. Fiz as pazes com isso. Mas então você apareceu. Eu apenas fiz meu trabalho. Não, Dante disse com firmeza. Seu trabalho seria ter chamado uma ambulância e a polícia. Você fez muito mais que isso. Você me trouxe para casa, arriscando sua própria segurança. Por quê? Marina hesitou. Você me pediu. E eu não podia deixá-lo morrer. Dante a estudou por um longo momento. Você sabe quem eu sou. Sei agora, Marina admitiu. E mesmo assim salvou minha vida. Ele fechou os olhos brevemente, parecendo cansado. Eu nunca esqueço uma dívida, Marina Silva. E também nunca esqueço uma traição. Você me salvou, então a partir de hoje, você está sob minha proteção. Qualquer coisa que precisar, qualquer problema que tiver, você vem até mim. Entendido? Eu não preciso de proteção, Marina disse. Eu só quero voltar para minha vida normal. Sua vida acabou de mudar, Dante disse, abrindo os olhos novamente. Quer você queira ou não. As pessoas que tentaram me matar ontem à noite vão descobrir que falharam. E quando descobrirem que alguém me ajudou, você pode estar em perigo. Marina sentiu o sangue gelar. Ela não havia pensado nisso. Mas, ninguém me viu. Alguém sempre vê, Dante disse. Este mundo que eu vivo, Marina, é um mundo onde informação vale mais que ouro. E sempre há alguém observando. Mas não se preocupe. Vou garantir que nada aconteça com você ou com sua avó. Como? Marina perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Você vai morar aqui, Gabriela disse atrás dela. Você e sua avó. Esta mansão tem 20 quartos, todos vazios. A enfermagem 24 horas, caso sua avó precise. A segurança que as forças armadas invejariam. Vocês estarão seguras aqui. Eu não posso simplesmente largar minha vida, meu trabalho. Você pode tirar uma licença, Dante interrompeu. Médica. Pelo estresse de ter testemunhado um tiroteio. O hospital vai entender. E enquanto isso, você vai ficar aqui, onde posso garantir que nada de ruim aconteça com você. Marina olhou de Dante para Gabriela e de volta. Ela queria protestar, dizer que não era prisioneira deles, que tinha o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas olhando nos olhos de Dante, ela viu algo além da determinação. Viu preocupação genuína. Este homem, este criminoso, realmente estava preocupado com sua segurança. E se eu recusar? Ela perguntou baixinho. Então vou postar guardas na porta do seu apartamento e escoltar você para todo lugar que for, Dante disse. Mas sua avó não vai ter a segurança que pode ter aqui. Nem o cuidado médico. Dr. Campos é um dos melhores cardiologistas do país. Ele pode monitorar a condição dela, ajustar medicações. Aqui, ela vai ter o melhor tratamento possível. Era chantagem emocional, e Marina sabia disso. Mas também era verdade. Dona Célia estava piorando nos últimos meses, e Marina não tinha como pagar tratamento especializado. Os remédios mantinham a avó viva, mas não melhoravam sua condição. Por quanto tempo? Ela finalmente perguntou. Até que eu tenha certeza de que é seguro, Dante respondeu. Uma semana, talvez 2. O tempo suficiente para eu resolver alguns assuntos pendentes. Marina respirou fundo.
Está bem. Mas eu vou ajudar na sua recuperação. E quero continuar trabalhando. Se não no hospital, então aqui. Eu preciso me manter ocupada. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Dante. Temos um acordo, então. E Marina? Obrigado. Por tudo. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Marina. Gabriela mandou buscar Dona Célia e todas as suas coisas do pequeno apartamento em São José. A avó chegou assustada e confusa, mas seu medo se dissolveu quando viu o quarto que lhe foi designado, espaçoso, no térreo para facilitar a mobilidade, com uma cama hospitalar elétrica de última geração, poltrona reclinável, televisão enorme, e uma vista para o jardim. Marina, minha filha, Dona Célia sussurrou, agarrando a mão da neta. Onde estamos? Isso é um hospital? É uma casa particular, vovó. Eu salvei a vida do dono e ele está nos oferecendo hospitalidade enquanto se recupera. O Dr. Campos vai cuidar do seu coração. Dona Célia estudou o rosto da neta. Você está me contando toda a verdade. Marina hesitou, então decidiu ser honesta. Não toda. Mas estamos seguras aqui, vovó. Mais seguras do que nunca estivemos. Confie em mim. E estranhamente, apesar de toda a situação bizarra, elas realmente estavam seguras. Dr. Campos examinou Dona Célia no primeiro dia e ajustou suas medicações. Em 3 dias, a avó já estava com mais cor no rosto, respirando melhor, com mais energia. Era como se um peso tivesse sido tirado dos ombros de Marina, um peso que ela nem sabia que estava carregando. Quanto a Dante, Marina supervisionava sua recuperação com eficiência profissional. Ela trocava seus curativos 2 vezes ao dia, monitorava sua temperatura, garantia que ele tomasse os antibióticos nos horários certos. Dante era um paciente terrível, sempre querendo se levantar antes do tempo, sempre pedindo para voltar ao trabalho. Você levou 2 tiros, Marina o repreendeu no 4º dia, quando o encontrou tentando se levantar da cama sozinho. Seu corpo precisa de tempo para se curar. Se você romper os pontos internos, vai acabar sangrando novamente. Eu tenho negócios para cuidar, Dante resmungou, mas deixou Marina ajudá-lo a se deitar novamente. Seus negócios podem esperar. Sua vida não pode. Marina verificou os curativos, satisfeita ao ver que estavam cicatrizando bem. Você é um homem sortudo, Sr. Rossini. Aquele tiro no abdômen estava a centímetros de atingir a artéria hepática. Se tivesse atingido, nem eu nem Deus poderiam ter te salvado. Marina assentiu. Dante, então. E você pode me chamar de Marina. Já chamo, ele disse, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar para ele mais de perto. Ele estava observando seu rosto com uma intensidade que a deixou desconfortável. Não era uma observação sexual ou ameaçadora, mas algo diferente. Curiosidade, talvez. Fascínio. Você tem família além da sua avó? Ele perguntou de repente. Marina hesitou. Não. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. A vovó Célia me criou desde então. E você nunca pensou em fazer outra coisa? Além de ser enfermeira, quero dizer. Não, Marina disse honestamente. Sempre quis cuidar de pessoas. Desde criança. Minha mãe era enfermeira também. Acho que é de família. Você é boa nisso, Dante disse. Cuidar de pessoas. Mesmo de pessoas que provavelmente não merecem seus cuidados. Marina encontrou seus olhos. Todo mundo merece cuidados quando está doente ou ferido. Não importa quem sejam ou o que tenham feito. Mesmo sabendo quem eu sou? O que eu faço? Marina escolheu suas palavras cuidadosamente. Não é meu lugar julgar. Meu lugar é curar. O resto, não é comigo. Dante riu, depois fez uma careta de dor. Não me faça rir. Dói. Então pare de dizer coisas engraçadas, Marina retrucou, mas estava sorrindo. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. Uma barreira invisível caiu, e eles deixaram de ser apenas paciente e enfermeira. Começaram a conversar, realmente conversar. Dante contava histórias de sua infância, crescendo naquele mundo de luxo e perigo. Marina falava sobre crescer pobre mas amada, sobre os sacrifícios que sua avó fez para mantê-la na escola. Marina descobriu que Dante era mais do que esperava. Sim, ele era um criminoso, comandava um império ilegal. Mas também era inteligente, culto, surpreendentemente bem-humorado. Ele doava anonimamente para orfanatos e asilos. Pagava bolsas de estudo para crianças carentes. Tinha um código rígido de honra que não permitia violência contra mulheres, crianças ou inocentes.
Meu pai sempre dizia, Dante explicou uma noite, quando Marina estava ajustando seus travesseiros, que nosso mundo tinha regras. Pode não ser um mundo legal, mas tem regras. E uma delas é que você protege os fracos. Você não ataca quem não pode se defender. E a noite em que você foi baleado? Marina perguntou. O que aconteceu? O rosto de Dante escureceu. Os Volkov, família russa que está tentando entrar no nosso território há anos. Eles não seguem as regras. Para eles, nada é sagrado. Mulheres, crianças, idosos, se estiverem no caminho, eles não se importam. Ele pausou. Havia uma garota. 16 anos. Filha de um dos meus homens. Os Volkov a sequestraram, queriam usar como alavanca para ganhar território. Eu fui buscá-la pessoalmente. E eu a trouxe de volta para o pai. Mas foi uma armadilha. Eles esperaram até eu sair do prédio onde ela estava e atiraram. Erraram a cabeça por centímetros. Marina sentiu um arrepio. E a garota? Está bem? Está com a família agora. A salvo. Isso é o que importa. Marina terminou de ajustar os travesseiros e estava prestes a sair quando Dante segurou sua mão. Marina? Sim? Você me vê como um monstro. Marina olhou para a mão dele segurando a sua. Era uma mão grande, forte, com cicatrizes que contavam histórias de violência. Mas também era a mão de um homem que arriscou a vida para salvar uma garota. Eu te vejo como uma pessoa, ela disse finalmente. Complicada. Que fez escolhas que eu nunca faria. Mas ainda assim, uma pessoa. E meu trabalho é cuidar de pessoas. Dante não disse nada, apenas apertou sua mão brevemente antes de soltá-la. Mas algo passou entre eles naquele momento, uma conexão que Marina não estava pronta para nomear. Na segunda semana, Dante já estava andando, contra as ordens de Marina e Dr. Campos. Ele insistiu em fazer suas reuniões, embora concordasse em fazê-las em casa ao invés de sair. Marina via homens de terno entrando e saindo da biblioteca, todos com rostos sérios e olhares cautelosos. Ela sabia que coisas importantes estavam sendo discutidas, coisas que provavelmente eram ilegais, mas ela se mantinha afastada desse aspecto da vida de Dante. Foi Gabriela quem procurou Marina uma tarde, enquanto ela estava no jardim lendo um livro. Posso sentar? Claro, Marina disse, fechando o livro. Era um romance que havia pegado na extensa biblioteca da mansão. Gabriela sentou-se ao seu lado no banco de pedra, olhando para as rosas que floresciam apesar do frio. Quero te agradecer novamente, Marina. Não apenas por ter salvado meu filho, mas por como você tem cuidado dele. Ele não é um homem fácil. Teimoso, orgulhoso demais para seu próprio bem às vezes. Mas com você, ele é diferente. Marina sentiu suas bochechas esquentarem. Eu só estou fazendo meu trabalho. Não é só trabalho e você sabe disso. Gabriela sorriu. Eu vejo como vocês dois conversam. Como ele sorri quando você entra no quarto. Meu filho não sorri facilmente, Marina. Esse mundo tirou muita coisa dele. Mas você trouxe algo de volta. Dona Gabriela, eu não sei do que está falando. Estou falando de esperança, Gabriela interrompeu gentilmente. Dante cresceu sabendo que seria o chefe da família um dia. Foi treinado para isso desde criança. Dureza, estratégia, nunca mostrar fraqueza. Ele nunca teve a chance de ser apenas um homem. De ter uma vida normal, um relacionamento normal. Ele teve relacionamentos, claro, mas sempre com mulheres desse mundo. Mulheres que queriam seu poder, seu dinheiro, sua influência. Nunca alguém que o visse como uma pessoa primeiro. Marina não sabia o que dizer. Ela havia notado a conexão entre ela e Dante, seria mentira negar. Mas também sabia que era impossível. Eles eram de mundos completamente diferentes. Eu sei o que está pensando, Gabriela continuou. Que vocês são muito diferentes. Que isso nunca poderia funcionar. E talvez você esteja certa. Mas também penso que, às vezes, as melhores coisas da vida são as improváveis. Só queria que você soubesse que, se houver algo entre vocês, algo real, você tem minha bênção. E minha proteção. Por que está me dizendo isso? Marina perguntou. Porque vi como você olha para ele quando acha que ninguém está vendo. E porque conheço meu filho. Ele está se apaixonando por você, Marina. Talvez já esteja apaixonado. E isso o assusta mais do que qualquer inimigo jamais assustou. Antes que Marina pudesse responder, um dos guardas se aproximou rapidamente. Dona Gabriela, Dona Marina, precisam entrar na casa. Agora.
O tom de urgência fez ambas se levantarem imediatamente. Marina seguiu Gabriela de volta para a mansão, seu coração acelerado. Dentro, encontraram Dante na sala de estar, apoiado na bengala que relutantemente havia começado a usar, cercado por seus homens. Seu rosto estava tenso. O que aconteceu? Gabriela perguntou. Os Volcos sabem sobre Marina, Dante disse, seus olhos encontrando os dela. Eles sabem que ela me salvou naquela noite. E estão fazendo perguntas sobre ela, sobre onde ela mora, onde trabalha. Marina sentiu o sangue gelar. Como eles descobriram? Alguém no beco deve ter visto, um dos homens de Dante explicou. Ou talvez câmeras de segurança de algum prédio próximo. Não importa como. O que importa é que agora eles sabem. E o que eles vão fazer? Marina perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Dante atravessou a sala até ela, ignorando a dor que obviamente sentia. Eles vão tentar te usar contra mim. Te sequestrar, te machucar, qualquer coisa para me atingir. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Então o que fazemos? Marina olhou ao redor da sala, para todos aqueles rostos sérios. Eu não posso viver escondida para sempre. Não, Dante concordou. Você não pode. Mas pode viver protegida. Marina, eu sei que isso é muito para pedir, e sei que você provavelmente vai recusar, mas preciso que considere. Existe uma maneira de garantir que os Volcom nunca toquem em você. Uma maneira de torná-la intocável no meu mundo. Como? Marina perguntou, embora algo dentro dela já soubesse a resposta. Dante respirou fundo. Case-se comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Você está brincando, certo? Nunca estive mais sério, Dante disse. No meu mundo, Marina, família é sagrado. É a única linha que ninguém cruza, nem os Volcom. Se você for minha esposa, será intocável. Ninguém ousaria levantar um dedo contra você. Isso é loucura, Marina disse, dando um passo para trás. Nós mal nos conhecemos. Eu salvei sua vida há 2 semanas. Você não pode simplesmente pedir a alguém em casamento porque quer protegê-la. Não é só proteção, Dante disse baixinho, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Marina parar. Minha mãe estava certa. Eu estou me apaixonando por você. Talvez já esteja apaixonado. Você entrou na minha vida no momento mais vulnerável, quando eu estava literalmente sangrando no chão, esperando morrer. E você não teve medo. Não se importou com quem eu era ou o que eu fazia. Você só viu alguém que precisava de ajuda e ajudou. E desde então, cada conversa que tivemos, cada momento que passamos juntos, só confirma o que senti naquele beco. Você é especial, Marina. E eu não quero deixá-la ir. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Dante, isso não é justo. Você não pode me colocar nessa posição. Eu sei, ele disse. E se você disser não, vou respeitar. Mas vou protegê-la de qualquer jeito, de qualquer forma que puder. Porque você salvou minha vida, sim, mas também porque você trouxe algo de volta para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Esperança. A possibilidade de ser algo além do que esse mundo fez de mim. Deixe-nos sozinhos, Gabriela disse, e todos os homens saíram da sala silenciosamente. Ela mesma se retirou, fechando as portas atrás de si. Marina e Dante ficaram sozinhos na grande sala. Marina caminhou até a janela, olhando para o jardim lá fora, tentando organizar seus pensamentos caóticos. Eu não pertenço a esse mundo, ela disse finalmente. Eu sou apenas uma enfermeira. Uma pessoa comum com uma vida comum. E é exatamente por isso que preciso de você, Dante disse atrás dela. Ela podia sentir sua presença, mesmo sem olhar. Porque você é real. Honesta. Boa de uma forma que ninguém no meu mundo é. Você me lembra que existe mais na vida do que poder e controle. Que existe bondade, compaixão, sacrifício. Marina se virou para encará-lo. E se eu aceitar? O que acontece então? Eu me torno parte disso? Parte do crime, da violência, de tudo que você faz. Não, Dante disse firmemente. Você nunca seria parte dos negócios. Isso eu prometo. Você continuaria sendo você. Trabalharia no hospital se quisesse, viveria sua vida. A única diferença seria o sobrenome e a proteção que vem com ele. E os Volcom? Seriam eliminados, Dante disse, e havia algo frio em sua voz agora. De uma forma ou de outra. Já estou trabalhando nisso. Mas isso vai levar tempo, e enquanto isso, você está em perigo. Se for minha esposa, esse perigo diminui significativamente.
Marina esfregou os olhos, sentindo uma dor de cabeça começando. Isso é tudo muito rápido. Há 2 semanas eu estava vivendo minha vida normal, preocupada apenas com contas e com a saúde da minha avó. Agora você está me pedindo em casamento para me proteger de mafiosos russos. É surreal. Eu sei, Dante disse suavemente. Ele se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. E não espero uma resposta agora. Pense sobre isso. Converse com sua avó. Só, considere. Por favor. Marina olhou nos olhos dele, aqueles olhos marrons escuros que haviam visto tanta violência, tanto sofrimento, mas que agora olhavam com uma vulnerabilidade que a comovia. E se dissermos que não funcionou? E se nos casarmos e percebermos que foi um erro? Então você será livre para ir, Dante disse. Com uma quantia generosa para recomeçar sua vida onde quiser. E minha proteção permanente, casada ou não. Você já pensou em tudo, não é? Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Eu sempre penso em tudo. É como sobrevivi até agora. Marina suspirou. Eu preciso de tempo. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo precisar? Dante concordou. Marina passou o resto do dia em seu quarto, pensando. Era uma proposta insana. Casar-se com um homem que mal conhecia, um criminoso, entrar em um mundo de perigo e violência. Tudo nela gritava para recusar, para correr de volta para sua vida simples e segura. Mas sua vida simples não era mais segura. Os Volkov sabiam dela. E Dante estava certo sobre uma coisa: no mundo dele, família era sagrado. Se ela fosse sua esposa, estaria protegida não apenas pelos homens de Dante, mas pelas próprias regras não escritas daquele submundo. E havia mais. Ela não podia negar a si mesma que sentia algo por Dante. Não era apenas gratidão por ele cuidar dela e de sua avó. Era uma conexão genuína, uma atração que ia além do físico. Ela admirava sua inteligência, seu código de honra bizarro mas real, a maneira como ele tratava sua mãe com respeito e afeto, como seus homens o seguiam não por medo, mas por lealdade. À noite, Marina foi até o quarto de Dona Célia. Sua avó estava sentada na poltrona, assistindo uma novela na televisão. Ela pareceu melhor do que Marina a vira em anos, suas bochechas coradas, seus olhos brilhantes. Vovó, preciso conversar com você, Marina disse, sentando-se na cama ao lado da poltrona. Dona Célia desligou a TV. Eu sei, minha filha. Sei que algo está te incomodando. Pode falar. Marina contou tudo. Sobre quem Dante realmente era, sobre o perigo que ela corria, sobre a proposta de casamento. Dona Célia ouviu tudo em silêncio, seu rosto não revelando nada. Quando Marina terminou, a avó ficou quieta por um longo momento. Você o ama? Ela finalmente perguntou. Eu, não sei, Marina admitiu. É muito cedo para amor. Mas sinto algo. Uma conexão. E sei que ele sente o mesmo. Então vou te contar uma história, Dona Célia disse. Sobre seu avô. Você nunca o conheceu, ele morreu antes de você nascer. Mas ele não era um homem fácil. Bebia, brigava, tinha um temperamento terrível. Quando meu pai descobriu que eu queria me casar com ele, ele me trancou em casa. Disse que eu estava jogando minha vida fora. O que você fez? Pulei pela janela no meio da noite e fugi com ele. Dona Célia sorriu com a lembrança. Foi a decisão mais louca e mais difícil da minha vida. Mas também foi a melhor. Porque seu avô, por todos os seus defeitos, me amava. De verdade. E eu o amava. E construímos uma vida juntos. Não foi fácil, não foi perfeita, mas foi nossa. Você está dizendo que eu deveria aceitar. Estou dizendo que você deveria ouvir seu coração. Dona Célia pegou a mão da neta. Marina, você sempre foi responsável demais para a sua idade. Sempre fazendo a coisa certa, a coisa segura. Você sacrificou sua juventude para cuidar de mim. Nunca reclamou, nunca se ressentiu, mas eu vi. Vi você recusando convites para sair com amigos porque tinha que trabalhar. Vi você abrindo mão de sonhos porque não tinha dinheiro. E sempre desejei que você pudesse ter mais da vida do que apenas trabalho e responsabilidade. Mas vovó, casar com um criminoso não é exatamente ter mais da vida. Não é sobre ele ser criminoso, Dona Célia interrompeu. É sobre você permitir-se sentir algo. Arriscar-se por algo que pode ser especial. Sim, é perigoso. Sim, é assustador. Mas ficar segura também tem um preço. O preço de nunca saber o que poderia ter sido. Marina abraçou sua avó, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Eu estou com tanto medo. Eu sei, minha querida. Mas você é a mulher mais corajosa que conheço.
Você salvou a vida de um homem em um beco escuro. Você pode lidar com isso também. Marina passou a noite inteira acordada, pensando. Ao amanhecer, ela já havia tomado sua decisão. Vestiu-se com cuidado e desceu para a sala de jantar, onde encontrou Dante já sentado à mesa, tomando café. Ele parecia tão cansado quanto ela, e Marina percebeu que ele provavelmente também não havia dormido. Bom dia, ele disse, seus olhos a estudando cuidadosamente. Bom dia, Marina respondeu. Ela se serviu de café, adicionou açúcar, mexeu lentamente. Dante esperou pacientemente, não apressando-a. Finalmente, Marina sentou-se em frente a ele. Eu tenho condições. Dante se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Estou ouvindo. Primeira, eu continuo trabalhando. Talvez não no hospital municipal se for muito perigoso, mas em algum lugar. Eu preciso trabalhar, preciso ajudar pessoas. É quem eu sou. Concordo. Podemos arranjar uma posição em uma clínica particular, ou você pode abrir sua própria clínica. O que preferir. Segunda, minha avó fica conosco. Onde eu for, ela vai. Obviamente. Ela já faz parte da família. Terceira, eu não quero saber dos seus negócios. Não pergunte, não conte. Mantenha essa parte da sua vida separada de mim. Dante hesitou nessa. Haverá momentos em que meus negócios vão afetar nossa vida. Não posso prometer completa separação. Então me prometa que vai me proteger deles o máximo possível. Que vai tentar manter a violência longe de mim. Isso eu posso prometer, Dante disse solenemente. Quarta e última condição, Marina respirou fundo. Eu quero que isso seja real. Se vamos nos casar, não quero que seja apenas por proteção ou conveniência. Quero que tentemos construir um relacionamento de verdade. Conhecer um ao outro, ver se isso pode funcionar. Se não puder, podemos terminar como você disse. Mas quero que tentemos de verdade. Dante se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Ele pegou suas mãos nas dele. Marina Silva, você acabou de fazer o homem mais feliz e mais assustado do mundo. Sim, aceito todas as suas condições. E prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para fazer isso funcionar. Para ser o homem que você merece. Você provavelmente vai me decepcionar em algum momento, Marina disse, mas estava sorrindo através das lágrimas. Você é humano, eu sou humana. Vamos errar. Mas vamos errar juntos, Dante disse, e pela primeira vez desde que Marina o conhecera, ele sorriu de verdade, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. A notícia se espalhou pela casa como fogo. Gabriela chorou de alegria e imediatamente começou a planejar o casamento. Dona Célia abraçou Marina e sussurrou que estava orgulhosa dela. Os homens de Dante, inicialmente surpresos, rapidamente aceitaram Marina como a futura chefe da família, tratando-a com respeito e deferência. O casamento foi marcado para 2 semanas depois, tempo suficiente para Dante se recuperar completamente e para os preparativos necessários. Foi uma cerimônia pequena e íntima na capela particular da mansão, apenas com família próxima e alguns homens de confiança de Dante. Marina usou um vestido simples mas elegante, branco, escolhido por Gabriela. Dante usava um terno preto impecável, e quando Marina entrou na capela no braço de sua avó, ele tinha lágrimas nos olhos. Os votos foram tradicionais, mas quando chegou a hora de Dante colocar a aliança no dedo de Marina, ele acrescentou suas próprias palavras. Marina, você me salvou de mais de uma forma naquela noite. Salvou minha vida, sim, mas também me salvou de uma existência vazia. Prometo honrar seu coração gentil, proteger seu espírito, e fazer tudo o que puder para ser digno de você. Marina, lutando contra as lágrimas, respondeu, Dante, não sei para onde essa jornada vai nos levar. Mas prometo caminhar ao seu lado, com honestidade, coragem e esperança. E prometo sempre ver o homem que você é, não apenas o que o mundo fez de você. Quando o padre os declarou marido e mulher, Dante beijou Marina com tal ternura que ela esqueceu onde estava, esqueceu o mundo complicado em que acabará de entrar. Naquele momento, era apenas ela e ele, 2 pessoas que encontraram uma conexão improvável mas real. A recepção foi na própria mansão, com música ao vivo, comida abundante, e champanhe francês. Marina dançou com Dante, depois com Dr. Campos, depois com vários dos homens de Dante que, embora parecessem assustadores, eram surpreendentemente educados e até tímidos com ela. Mais tarde naquela noite, quando os convidados haviam partido e a casa estava quieta, Marina e Dante finalmente ficaram sozinhos em seu quarto. Era estranho e intimidante,
esse novo capítulo de suas vidas começando oficialmente. Você está com medo? Dante perguntou, parado do outro lado do quarto, dando-lhe espaço. Aterrorizada, Marina admitiu com um pequeno sorriso. E você? Também, ele confessou. Não tenho medo de balas, de inimigos, de nada desse mundo. Mas tenho medo de te decepcionar. De não ser o que você precisa. Marina atravessou o quarto até ele. Então estamos iguais. Ambos com medo, ambos arriscando. Mas fazendo isso juntos. Dante a puxou para seus braços, cuidadosamente, ainda consciente de seus ferimentos em cicatrização. Juntos ele repetiu, e beijou seu cabelo. Os primeiros meses de casamento foram uma jornada de descobertas e ajustes. Marina aprendeu os ritmos estranhos da vida na mansão, onde homens armados eram presença constante, onde conversas eram interrompidas quando ela entrava em certos cômodos, onde o telefone de Dante tocava a todas as horas da noite. Ela aprendeu a não fazer certas perguntas, a aceitar que havia partes da vida dele que permaneceriam mistérios. Mas também descobriu outras coisas. Descobriu que Dante era surpreendentemente atencioso, sempre perguntando sobre seu dia, interessado genuinamente em suas opiniões. Descobriu que ele tinha senso de humor seco e adorava debater sobre livros, filmes, política. Descobriu que ele acordava cedo todas as manhãs para fazer café para ela, do jeito que ela gostava. Descobriu que, nas raras noites em que ele não tinha compromissos, ele gostava de simplesmente sentar com ela no sofá, assistindo filmes antigos. E descobriu que estava se apaixonando por ele de verdade. 3 meses após o casamento, Marina abriu sua própria clínica no térreo da mansão. Era pequena mas completamente equipada, e ela atendia gratuitamente pessoas da comunidade local que não tinham condições de pagar tratamento médico. Dante não apenas apoiou a iniciativa, mas também ajudou a divulgá-la, e logo Marina tinha uma agenda cheia de pacientes. Foi através da clínica que ela conheceu verdadeiramente o outro lado de Dante. Um dia, uma mulher jovem chegou com 2 filhos pequenos, todos machucados. O marido havia batido neles. Marina tratou seus ferimentos e ofereceu ajuda, mas a mulher estava com muito medo para ir à polícia. Quando Dante soube, seu rosto ficou frio como pedra. Qual é o nome dele? Dante, não, Marina disse. Não quero que você... Qual é o nome dele? Ele repetiu, e havia algo em sua voz que não permitia argumento. Marina hesitou, então deu o nome. Naquela noite, Dante saiu. Ele voltou às 3 da madrugada, seus olhos escuros e vazios. Ele não disse nada, apenas tomou um banho longo e deitou-se ao lado de Marina na cama. 3 dias depois, a mulher voltou à clínica. Ela estava radiante. Meu marido, ele veio me implorar perdão. Disse que nunca mais vai encostar um dedo em mim ou nas crianças. Disse que vai pagar pensão, que vai buscar ajuda. Eu não sei o que aconteceu, mas é como se ele fosse uma pessoa diferente. Marina sabia o que havia acontecido. Dante tinha visitado o homem. Não havia matado, não havia espancado. Mas havia deixado muito claro o que aconteceria se ele tocasse em sua família novamente. E aparentemente, havia sido suficiente. Era assim que o mundo de Dante funcionava. Não era preto e branco, bem e mal. Era cinza, complicado, cheio de contradições. Ele era um criminoso que protegia os fracos. Um homem violento que tratava sua esposa com infinita ternura. Um chefe temido que doava para a caridade. E Marina, aos poucos, aceitou que amava todas essas contradições. Amava o homem complexo que ele era. Mas seu mundo estava prestes a ficar ainda mais complicado. 5 meses após o casamento, Marina descobriu que estava grávida. Ela fez 3 testes diferentes, todos positivos, antes de conseguir processar a informação. Um bebê. Ela e Dante iam ter um bebê. A notícia aterrorizou a deixou. Como ela poderia trazer uma criança para aquele mundo? Um mundo de perigo constante, de violência, de criminalidade? Que tipo de mãe faria isso? Ela demorou uma semana para contar a Dante, tentando decidir sozinha o que sentir. Quando finalmente reuniu coragem, ele estava em seu escritório, revisando alguns documentos. Ela bateu na porta, entrou quando ele a chamou. Preciso te contar algo, ela disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Dante imediatamente percebeu a seriedade em sua voz. Ele fechou a pasta que estava lendo e deu total atenção a ela. O que houve? Estou grávida, Marina disse simplesmente, decidindo que não havia forma suave de dizer. O rosto de Dante passou por várias emoções em rápida sucessão: choque, medo, alegria, preocupação. Ele se levantou, caminhou até ela,
ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Você tem certeza? 3 testes. Todos positivos. Como você se sente sobre isso? Ele perguntou cuidadosamente. Assustada, Marina admitiu. Dante, como posso trazer uma criança para esse mundo? Para o seu mundo? É perigoso. Nossa vida é perigosa. Dante pegou suas mãos. Então vamos torná-la menos perigosa. Marina, eu estava planejando te contar em breve, mas os Volkov foram eliminados. Não por mim diretamente, ele se apressou em dizer, vendo seu rosto. Mas eles fizeram inimigos demais, cruzaram muitas linhas. Outras famílias se voltaram contra eles. Eles não são mais uma ameaça. Mas haverá outras ameaças, Marina disse. Sempre haverá. Sim, Dante admitiu. Sempre haverá riscos. Mas Marina, vou fazer tudo ao meu alcance para minimizá-los. E mais, estou trabalhando para legitimar nossos negócios. Está demorando, vai levar anos, mas estou lentamente saindo das operações ilegais e entrando em negócios legítimos. Imóveis, investimentos, empresas. Até o fim da década, a família Rossini será completamente legítima. Marina olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal de mentira, mas só viu sinceridade. Por quê? Por que fazer isso? Por você, ele disse simplesmente. Porque você me mostrou que existe outra forma de viver. Porque não quero que nossos filhos cresçam com medo, olhando por cima dos ombros. Porque quero que você possa dizer que se orgulha de ser minha esposa, não apesar do que eu faço, mas por causa disso. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Você faria isso? Mudaria toda a sua vida? Já mudei, Dante disse. Desde a noite em que você me encontrou naquele beco. Você salvou minha vida, Marina, mas também mudou o curso dela. E sou grato por isso todos os dias. Marina se jogou em seus braços, chorando agora. Eu te amo, ela sussurrou. Sei que deveria ter dito antes, mas eu te amo. E estou com medo, mas também estou feliz. Um bebê, Dante. Vamos ter um bebê. Eu também te amo, Dante disse, sua voz grossa de emoção. Desde aquela primeira noite, acho. Quando você poderia ter fugido, mas escolheu ficar. Escolheu me salvar. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados, processando juntos essa nova reviravolta em suas vidas. Quando finalmente se separaram, Dante tinha um sorriso enorme no rosto. Um bebê, ele disse, maravilhado. Vamos precisar de um berçário. E de um médico obstetra. O melhor da cidade. E Dante, Marina riu através das lágrimas. Ainda temos 7 meses. Podemos planejar com calma. 7 meses não é tanto tempo assim, Dante argumentou. Há tanto para preparar. E minha mãe? Ela vai ficar maluca de felicidade. O primeiro neto. Ver Dante tão entusiasmado, tão cheio de alegria, fez o medo de Marina diminuir. Talvez realmente pudesse funcionar. Talvez eles pudessem criar uma criança nesse mundo complicado e ainda dar a ela uma infância feliz e segura. Gabriela, quando soube, realmente ficou maluca de felicidade. Ela chorou, abraçou Marina e Dante repetidamente, e imediatamente começou a planejar. Dona Célia, cuja saúde havia melhorado tremendamente com os cuidados médicos constantes, também ficou radiante com a notícia de que seria bisavó. Os próximos meses voaram. A barriga de Marina cresceu, e com ela, o amor e a ansiedade de Dante. Ele se tornou super protetor, insistindo que ela não se esforçasse muito, que descansasse sempre, que comesse direito os alimentos mais nutritivos. Era adorável e irritante ao mesmo tempo, mas Marina secretamente amava ser tão cuidada. O berçário foi montado no quarto ao lado do deles, decorado em tons suaves de amarelo e verde, já que eles decidiram esperar para saber o sexo do bebê. Marina passou horas lá, organizando roupinhas minúsculas, arrumando fraldas, imaginando como seria segurar seu filho pela primeira vez. Foi durante o 8º mês de gravidez que a situação finalmente explodiu de uma forma que Marina não havia previsto. Ela estava na clínica, atendendo uma paciente, quando ouviu gritos vindos do andar de cima. Gritos de raiva, coisas quebrando. Marina pediu desculpas à paciente e correu para cima o mais rápido que sua barriga permitia. Na sala de estar, encontrou Dante discutindo acaloradamente com um homem que ela nunca havia visto antes. Um homem alto, de cabelos grisalhos, terno caro, expressão arrogante. Você está louco, Dante, o homem gritava. Você está desmontando tudo que seu pai construiu. Tudo que 3 gerações da família Rossini construíram. E para quê?
para satisfazer sua esposa e brincar de ser homem de negócios legítimo? Saia da minha casa, Ricardo, Dante disse, sua voz perigosamente calma. Agora. Não vou sair até você reconsiderar. Os outros chefes estão rindo de você, Dante. Dizendo que você ficou fraco, doméstico. Que perdeu seu toque. Não me importo com o que eles dizem. Deveria se importar. Fraqueza nesse mundo é morte. E você está demonstrando fraqueza deixando essa mulher. Termine essa frase e você é homem morto, Dante interrompeu, e havia tanta ameaça em sua voz que até Marina sentiu um arrepio. Ricardo finalmente notou Marina parada na porta. Seu olhar deslizou sobre ela com desdém. Ah, a enfermeirinha. A santa que salvou o grande Dante Rossini e agora acha que pode mudá-lo. Você sabe o que ele realmente é? Quantas pessoas ele matou? Quantas famílias ele destruiu? Ricardo, saia agora ou serei carregado para fora em um saco. Dante avançou em sua direção, mas Marina se colocou entre eles. Pare, ela disse, olhando para Dante. Não vale a pena. Então ela se virou para Ricardo. Você está certo. Eu sou apenas uma enfermeira. Não pertenço a esse mundo, nunca vou entender completamente suas regras e seu código. Mas sei uma coisa, seu mundo não está funcionando, está? Toda essa violência, toda essa morte, e para quê? Poder que dura até a próxima bala? Respeito baseado no medo? Dante está tentando construir algo melhor. Algo que dure. E se isso é fraqueza aos seus olhos, então agradeço a Deus por ele ser fraco. Ricardo riu, mas era uma risada sem humor. Você realmente acredita nisso? Realmente acha que ele pode simplesmente sair desse vida? Querida, não existe saída. Uma vez que você está dentro para sempre. Dante pode brincar de homem de negócios, pode abrir empresas legítimas, mas seu passado sempre vai alcançá-lo. Os inimigos que ele fez, as coisas que fez, não existe redenção para homens como nós. Então talvez seja hora de criar uma, Marina disse calmamente. Talvez seja hora de alguém tentar. Ricardo olhou de Marina para Dante. Você realmente está disposto a arriscar tudo? Seu império, seu poder, talvez até sua vida, por essa fantasia? Sim, Dante disse sem hesitar. Porque não é fantasia. É um futuro que vale a pena lutar. E se você não consegue ver isso, Ricardo, então realmente não tem lugar na minha organização mais. Ricardo ficou rígido. Você está me demitindo? Estou oferecendo uma escolha. Fique e apoie a nova direção, ou saia com uma quantia generosa e minha gratidão pelos anos de serviço. Mas se escolher ficar e trabalhar contra mim, haverá consequências. Ricardo olhou para Dante por um longo momento, depois cuspiu no chão. Você está morto, Dante. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente. Esse mundo não perdoa a fraqueza. Ele caminhou até a porta, parou, olhou de volta. E quando você cair, ela vai cair com você. E o bebê também. Antes que Dante pudesse reagir, Ricardo havia saído, batendo a porta atrás de si. Marina sentiu suas pernas fraquejarem, e Dante imediatamente a segurou, guiando-a até o sofá. Respire, ele disse. Apenas respire. Ele está só falando por raiva. Ele tem razão? Marina perguntou, olhando nos olhos de Dante. Seu passado vai sempre nos alcançar? Nunca vamos estar realmente seguros? Dante hesitou, e aquela hesitação disse a Marina tudo o que ela precisava saber. Não posso prometer segurança absoluta, ele disse finalmente. Seria mentira. Mas posso prometer que vou fazer tudo ao meu alcance para proteger você e nosso filho. E que a cada dia, cada decisão que tomo, é com vocês em mente. Marina segurou o rosto dele com as duas mãos. Então vamos fazer isso direito. Vamos realmente sair. Não apenas legitimar os negócios, mas sair completamente. Vender tudo, mudar de cidade, começar do zero em outro lugar. Eu posso trabalhar em qualquer lugar. Você é inteligente, pode fazer qualquer coisa. Vamos dar ao nosso filho uma chance de ter uma vida normal. Você faria isso? Dante perguntou, admirado. Deixaria tudo para trás? O que temos aqui que valha mais que a segurança do nosso filho? Marina perguntou. Esta casa? O dinheiro? Nada disso importa se estamos constantemente olhando por cima dos ombros, esperando o próximo ataque. Dante puxou-a para seus braços, cuidadosamente consciente de sua barriga. Eu te amo tanto. E sim, vamos fazer isso. Vamos começar de novo. Longe daqui, longe desse mundo. Uma vida nova para nossa família nova.
Foi mais difícil do que Marina havia imaginado. Dante passou semanas negociando, vendendo territórios, transferindo poder, pagando dívidas e coletando favores pendentes. Ele enfrentou oposição, ameaças, até mesmo tentativas de assassinato. Mas ele perseverou, determinado a cumprir a promessa que havia feito a Marina. Gabriela, quando soube dos planos, ficou inicialmente devastada. A ideia de seu filho e neto se mudando para longe era quase insuportável. Mas quando viu a determinação em seus olhos, quando entendeu que era pela segurança da família, ela cedeu. Eu criei você nesse mundo, ela disse a Dante uma noite. Nunca tive escolha. Seu pai já estava nesse caminho quando nos casamos, e eu o segui. Mas você tem escolha, meu filho. E está fazendo a escolha certa. Estou orgulhosa de você. Venha conosco, Dante disse. Mãe, não há razão para você ficar aqui. Gabriela balançou a cabeça. Meu lugar é aqui. Esta é a casa da família Rossini há 3 gerações. Alguém precisa ficar e manter a memória. Mas vou visitá-los frequentemente. Isso eu prometo. Dona Célia escolheu ficar também, dizendo que estava velha demais para começar de novo, e que preferia passar seus últimos anos na cidade que sempre havia conhecido. Mas ela abençoou a decisão de Marina, dizendo que era o melhor para o bebê. 3 semanas antes do nascimento previsto, tudo estava pronto. Dante havia vendido ou transferido todos os seus negócios ilegais. As empresas legítimas haviam sido consolidadas sob uma nova gestão de confiança. Ele ainda seria rico, muito rico, mas o dinheiro viria de fontes legítimas. Eles haviam escolhido uma cidade pequena no interior, longe de tudo que conheciam. Uma cidade tranquila, com boas escolas, onde poderiam ser apenas mais um casal esperando seu primeiro filho. Haviam comprado uma casa, não uma mansão, mas uma casa normal em um bairro normal. Com 3 quartos, jardim nos fundos, cerca branca. O tipo de casa que Marina havia sonhado quando era criança. Mas então, na última noite antes da mudança planejada, tudo mudou. Marina estava no berçário, fazendo uma última verificação, quando sentiu a primeira contração. Ela olhou para o relógio. Era muito cedo. Ela ainda tinha 3 semanas. Mas a dor era inconfundível, e quando veio a segunda contração 10 minutos depois, ela soube. Dante, ela chamou, tentando manter a calma. Dante, é a hora. O que se seguiu foi um caos controlado. Dante a carregou até o carro, Dr. Campos já estava sendo alertado, guardas corriam em todas as direções preparando a escolta até o hospital. Mas no meio de toda a confusão, Marina percebeu algo estava errado. Havia sangue. Muito sangue. Dante, ela disse, sua voz tensa de medo. Algo está errado. Há sangue demais. O rosto de Dante empalideceu. Ele dirigiu mais rápido, chamando o Dr. Campos pelo telefone, descrevendo a situação. Marina podia ouvir o médico gritando instruções urgentes. Eles chegaram ao hospital em tempo recorde, e Marina foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. Placenta prévia, disseram os médicos. Uma emergência. Precisavam fazer cesariana imediatamente ou perderiam mãe e bebê. Dante foi impedido de entrar na sala de cirurgia. Marina viu o pânico em seus olhos enquanto ela era levada, e tentou sorrir tranquilizadoramente, mas estava com muito medo para fazer um trabalho convincente. Na sala de cirurgia, enquanto os médicos trabalhavam rapidamente, aplicando anestesia, preparando para o corte, Marina pensou em como sua vida havia mudado em menos de um ano. De uma enfermeira comum para a esposa de um chefe do crime para a mãe de seu filho. Tantas reviravoltas, tantas escolhas impossíveis. E agora, talvez, tudo terminasse aqui. Mas não terminou. Depois de momentos que pareceram horas mas foram apenas minutos, ela ouviu o choro. Fraco no início, depois mais forte. O choro mais lindo que ela já havia ouvido. É um menino, uma enfermeira disse, trazendo o bebê embrulhado em cobertores para que Marina pudesse ver. Um menino lindo e saudável. Marina olhou para o rosto enrugado de seu filho, seus olhos fechados, seus punhos minúsculos cerrados, e sentiu um amor tão avassalador que quase não conseguia respirar. Oi, bebê, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. Estou tão feliz que você está aqui. Eles levaram o bebê para os primeiros cuidados, e os médicos continuaram trabalhando em Marina, estancando o sangramento, suturando. Ela havia perdido muito sangue, eles disseram, e precisaria de transfusão. Mas ela ia ficar bem. Ambos iam ficar bem. Quando finalmente a levaram para o quarto de recuperação, Dante estava lá, segurando um bebê enrolado em cobertores azuis. Ele tinha lágrimas correndo livremente pelo rosto,
e quando viu Marina, seu rosto inteiro se iluminou. Marina, ele disse, sua voz grossa. Nosso filho. Ele é perfeito. Marina estendeu os braços, e Dante cuidadosamente colocou o bebê neles. Ela olhou para o rostinho do filho, maravilhada. Ele tinha os olhos de Dante, o mesmo formato, embora ainda fossem azuis de recém-nascido. Tinha seu nariz, pequeno e arrebitado. Era a combinação perfeita dos dois. Como vamos chamá-lo? Dante perguntou, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Marina havia pensado sobre isso por meses. Rafael, ela disse. Significa Deus curou. E eu acho que é perfeito. Porque você e eu, nós dois estávamos quebrados de formas diferentes. E nós curamos um ao outro. Rafael Rossini. Dante testou o nome, sorrindo. É perfeito. Ele beijou a testa de Marina, depois a testa do bebê. Minha família. Minha linda família. Eles ficaram assim, os três, em seu pequeno mundo perfeito, por um longo tempo. Eventualmente, Gabriela chegou, depois Dr. Campos, alguns dos homens de confiança de Dante. Todos queriam conhecer o novo membro da família, o primeiro bebê Rossini em uma geração. Marina estava exausta mas feliz, segurando Rafael enquanto ele dormia, ouvindo Dante conversar baixinho com sua mãe sobre os planos de mudança. Tudo ainda aconteceria, ele estava dizendo. Apenas esperariam mais algumas semanas até Marina se recuperar completamente. Mas então um dos guardas entrou no quarto, seu rosto tenso. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Dante. O rosto de Dante endureceu imediatamente. O quê? Ele disse, sua voz baixa mas mortal. Quando? Há 20 minutos. Eles invadiram a mansão. Gabriela já foi alertada, está a caminho de um local seguro. Mas eles pegaram Dona Célia. Marina sentiu seu sangue gelar. O que houve? Ela perguntou. Dante, o que está acontecendo? Dante olhou para ela, conflito óbvio em seus olhos. Os Antonelli. Eles achavam que haviam assumido meu território quando saí. Mas outros grupos também tinham essa ideia. Houve conflito. E agora os Antonelli acham que eu tenho que responder por isso. Eles sequestraram sua avó como alavanca. Não, Marina sussurrou, apertando Rafael contra o peito. Não, não, não. Você disse que estaríamos seguros. Você disse. Eu sei o que disse, Dante interrompeu, sua voz cheia de autorrecriminação. E eu estava errado. Eu pensei que tinha coberto todas as bases. Mas não cobre. E agora? Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Marina, eu vou resolver isso. Vou trazer sua avó de volta sã e salva. Prometo. Como? Marina perguntou. Voltando para aquela vida? Para aquela violência? Se for isso que é preciso, Dante disse, e havia algo de frio e definitivo em sua voz. Algo do velho Dante, o chefe que não hesitava em fazer o que fosse necessário. Não, Marina disse firmemente. Não vou deixar você voltar para aquilo. Não depois de tudo que fizemos para sair. Tem que haver outra forma. Não há outra forma. Dante explodiu, depois imediatamente pareceu arrependido quando Rafael começou a chorar com o barulho. Desculpe, ele disse mais baixo. Mas Marina, esses homens não entendem razão, não respondem a pedidos educados. A única linguagem que entendem é força. Então use a polícia, Marina sugeriu. Ela foi sequestrada. É um crime. Deixe as autoridades lidarem com isso. E até eles agirem, se agirem, sua avó pode estar morta, Dante disse brutalmente. Você conhece o sistema. Sabe quanto tempo levaria para processar um pedido de resgate, organizar uma equipe de resgate? Dias, talvez semanas. E os Antonelli não vão esperar tanto. Marina olhou para Rafael, dormindo pacificamente em seus braços, alheio ao drama se desenrolando ao seu redor. Ela pensou em sua avó, a mulher que a havia criado, que havia sacrificado tanto por ela. A mulher que agora estava em perigo por causa das escolhas de Marina. Então faça o que precisa fazer, ela disse finalmente, sua voz quebrada. Mas Dante, esta é a última vez. Depois disso, não importa o que aconteça, nós saímos. Completamente. Sem olhar para trás. Dante assentiu, seu rosto sério. Esta é a última vez, ele prometeu. Eu cuido disso, trago sua avó de volta, e então sumimos. Nova cidade, novos nomes se necessário. Um recomeço completo. Ele beijou Marina, depois Rafael, e saiu do quarto com seus homens. Marina ficou sozinha com o bebê, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto.
Ela havia pensado que o pior já havia passado. Que eles estavam seguros, que podiam finalmente ter paz. Mas talvez Ricardo estivesse certo. Talvez realmente não houvesse saída daquele mundo. As próximas 12 horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela ficou no quarto do hospital, alimentando Rafael, ninando para dormir, tentando não imaginar o que estava acontecendo lá fora. Gabriela veio ficar com ela, tão preocupada quanto, mas tentando manter Marina calma por causa do bebê. Ele vai trazer ela de volta, Gabriela disse repetidamente. Meu filho nunca falhou em uma missão. Ele vai trazer Dona Célia de volta. Marina queria acreditar, mas o medo a consumia. E se algo desse errado? E se Dante fosse morto? E se sua avó fosse morta? Como ela viveria com isso? Foi quase amanhecer quando finalmente a porta do quarto se abriu. Dante entrou, e Marina viu imediatamente que ele estava ferido. Havia sangue em sua camisa, um corte profundo acima do olho, e ele estava mancando. Mas ele estava vivo. E atrás dele, apoiada em Dr. Campos, estava Dona Célia. Vovó. Marina tentou se levantar, mas Gabriela a impediu, lembrando-a da cirurgia. Então Dona Célia veio até a cama, seus olhos enchendo de lágrimas quando viu Marina e o bebê. Oh, minha menina, ela disse, abraçando Marina cuidadosamente. Oh, meu Deus, achei que nunca fosse vê-la novamente. E o bebê? Deixe-me ver meu bisneto. Marina entregou Rafael para sua avó, observando o rosto enrugado de Dona Célia se iluminar com alegria pura. Por um momento, toda a dor e o medo desapareceram, e havia apenas amor na sala. Mas então Marina olhou para Dante, e o peso da realidade voltou. O que você fez? Ela perguntou baixinho. O necessário, Dante respondeu, igualmente baixo para não assustar o bebê. Os Antonelli não vão incomodar mais ninguém. Marina não perguntou mais detalhes. Não queria saber. Parte dela, a parte que havia feito o juramento de Hipócrates, ficou horrorizada com a violência que ela sabia ter ocorrido. Mas outra parte, a parte que era esposa e mãe e neta, estava grata. Sua família estava segura. Era tudo que importava naquele momento. Acabou? Ela perguntou. Realmente acabou agora. Acabou, Dante confirmou. Ele se aproximou da cama, beijou sua testa. Eu cuidei de tudo. Não haverá retaliação, não haverá mais ameaças. Fiz acordos. Paguei compensações. Garanti que a paz seria mantida após nossa partida. Acabou, Marina. Finalmente acabou. 3 semanas depois, quando Marina recebeu alta médica e Rafael estava forte e saudável, eles fizeram as malas. Não levaram muito, apenas o essencial e as coisas com valor sentimental. O resto foi deixado para trás, parte de uma vida que não existia mais. A despedida foi difícil. Gabriela chorou abertamente quando se despediu de Dante e Marina. Dona Célia também, embora ela insistisse que estava bem ficando, que era muito velha para mudanças. Dr. Campos prometeu continuar cuidando dela, e Marina teve que confiar nisso. Eles deixaram a cidade à noite, discretamente, apenas Dante, Marina, Rafael e um motorista de confiança que os levaria até a nova cidade. Enquanto atravessavam as ruas iluminadas pela última vez, Marina olhou para trás uma vez, depois resolutamente olhou para frente. Para onde vamos? Rafael perguntou, embalando o bebê que chorava baixinho. Para o futuro, Dante respondeu, pegando sua mão. Para uma vida nova. Para tudo que construímos e lutamos para ter. A cidade que escolheram era pequena e pitoresca, aninhada entre montanhas, a várias horas da metrópole que haviam deixado. Lá, eles eram apenas Dante e Marina Costa, um casal jovem com um bebê, recém-chegados na cidade. Dante havia mantido o primeiro nome porque seria difícil se acostumar com outro, mas o sobrenome Rossini ficou no passado. Eles compraram uma casa com vista para as montanhas, não muito grande, não muito chamativa. Tinha um jardim onde Marina plantou vegetais e flores, um escritório onde Dante gerenciava seus investimentos legítimos remotamente, um berçário pintado em tons pastel onde Rafael crescia rápido e forte. Marina conseguiu um emprego em um hospital local. Não mais no setor de emergência, onde o trauma constante a lembrava demais do passado, mas na pediatria, onde podia cuidar de crianças e ver esperança e vida todos os dias. Dante, por sua vez, descobriu que tinha talento para negócios legítimos. Seus investimentos prosperaram, e ele começou a se envolver em trabalho filantrópico, doando para hospitais e escolas locais, sempre anonimamente. Era sua forma de compensar, Marina sabia, pelos anos em que havia causado dano ao invés de ajudar.
Os primeiros anos foram de ajuste. Havia momentos em que Dante acordava no meio da noite, suando, tendo pesadelos sobre seu passado. Momentos em que Marina via um carro estranho na rua e sentia o pânico apertar sua garganta. Momentos em que Rafael chorava e ambos corriam para o berçário, com medo de que algo tivesse acontecido. Mas lentamente, muito lentamente, eles aprenderam a relaxar. A acreditar que realmente estavam seguros, que o passado realmente havia ficado para trás. Fizeram amigos na cidade, outros casais com filhos pequenos. Participaram de churrascos no fim de semana, festas de aniversário infantis, reuniões de pais na escola quando Rafael ficou velho o suficiente. Para o mundo exterior, eles eram apenas mais um casal normal. Ninguém sabia sobre o passado de Dante, sobre como eles se conheceram, sobre a vida que haviam deixado. E eles pretendiam manter assim. Rafael cresceu rápido, como todas as crianças fazem. Aos 3 anos, ele era uma criança curiosa e afetuosa, com os olhos escuros do pai e o coração gentil da mãe. Ele adorava livros de histórias, especialmente aqueles sobre heróis que salvavam pessoas. Marina sempre sorria quando lia essas histórias para ele, pensando em como ela havia salvado seu pai, e como isso havia mudado ambas as suas vidas. Gabriela os visitava frequentemente, sempre trazendo presentes demais para Rafael e abraços apertados para Dante e Marina. Ela havia vendido a mansão na cidade, ela contou a eles, e comprado um apartamento menor. Era mais fácil de manter, ela dizia, mas Marina suspeitava que as memórias na mansão haviam se tornado pesadas demais. Dona Célia os visitou uma vez, no 2º ano, mas a viagem havia sido difícil para ela. Sua saúde estava declinando, e embora Dr. Campos continuasse cuidando dela, todos sabiam que era questão de tempo. Marina voava de volta para visitá-la sempre que podia, levando Rafael para que a bisavó pudesse vê-lo crescer. Foi em uma dessas visitas, quando Rafael tinha 4 anos, que Dona Célia finalmente passou. Pacificamente, durante o sono, com Marina segurando sua mão. Suas últimas palavras foram sobre quanto estava orgulhosa de Marina, de todas as suas escolhas, mesmo as difíceis, mesmo as impossíveis. O funeral foi pequeno, apenas família e alguns amigos próximos. Dante estava lá, é claro, e Gabriela, e Dr. Campos. Alguns dos velhos vizinhos de Dona Célia, pessoas que a haviam conhecido por décadas. Marina chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de gratidão tanto quanto de tristeza. Gratidão por ter tido sua avó em sua vida, por ter sido amada e apoiada, por ter sido ensinada a ver o bem nas pessoas mesmo quando era difícil. Depois do funeral, quando eles voltaram para sua cidade pequena, sua nova vida, Marina se sentiu como se um capítulo tivesse finalmente fechado. O último laço com seu passado havia sido cortado, não de forma violenta, mas natural. E embora doesse, também era libertador. Os anos passaram em uma sucessão de momentos felizes. O primeiro dia de Rafael na escola, com sua mochila grande demais e seu sorriso orgulhoso. O dia em que ele perdeu seu primeiro dente e deixou para o ratinho. Seu primeiro recital de piano, onde ele tocou uma música simples mas com tanta concentração que Dante e Marina riram e choraram ao mesmo tempo. Quando Rafael tinha 7 anos, Marina descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, não houve complicações. Uma gravidez tranquila, um parto normal, e uma menina linda que eles chamaram de Gabriela, em homenagem à avó. Dante segurou sua filha pela primeira vez e chorou abertamente, algo que ele raramente fazia. Ela é perfeita, ele sussurrou. Tão perfeita quanto Rafael. Como eu tive tanta sorte. Não é sorte, Marina disse, cansada mas feliz. É escolha. As escolhas que fizemos, os sacrifícios, os riscos. Tudo nos levou aqui. Rafael adorou sua irmãzinha desde o primeiro momento. Ele a segurava com cuidado, sempre supervisionado, e cantava para ela quando ela chorava. Ele prometeu protegê-la sempre, ser o melhor irmão mais velho do mundo. E cumpriu essa promessa enquanto crescia. Quando Rafael tinha 12 anos, ele começou a fazer perguntas sobre o passado de seus pais. Perguntas sobre por que não tinham família extensa além da avó Gabriela, sobre por que nunca voltavam à cidade grande, sobre o que seus pais faziam antes de ele nascer. Marina e Dante haviam sempre souberam que esse dia chegaria. Eles conversaram longamente sobre o quanto revelar, quando revelar. Decidiram pela honestidade, mas apropriada à idade. Rafael, sente-se, Dante disse uma noite depois do jantar, quando Gabriela estava dormindo e eles tinham privacidade. Há algo que precisamos te contar. Sobre mim, sobre como conheci sua mãe, sobre nossa vida antes de você. Rafael sentou-se, seus olhos sérios.
Ele era maduro para sua idade, observador, inteligente. Marina sabia que ele já suspeitava que havia mais na história. Dante contou uma versão editada. Falou sobre crescer em uma família poderosa mas problemática. Sobre como havia feito escolhas ruins quando era mais jovem, se envolvido com pessoas erradas, feito coisas das quais não se orgulhava. Contou sobre ser baleado e como Marina, uma enfermeira que passava por ali, o havia salvado. Sua mãe poderia ter me deixado morrer, Dante disse. Teria sido a escolha segura. Mas ela não deixou. Ela me salvou, e ao fazer isso, salvou minha vida de mais de uma forma. Ela me mostrou que eu poderia ser algo melhor que o que eu era. E juntos, deixamos aquela vida para trás. Viemos para cá, para este lugar seguro, para poder criar você longe de tudo aquilo. Rafael absorveu a informação silenciosamente. Você matou pessoas? Ele finalmente perguntou. Dante hesitou, então assentiu. Sim. Em defesa própria, para proteger outros, mas sim. E vou carregar o peso disso pelo resto da minha vida. Mas você mudou, Rafael disse. Você deixou tudo aquilo para trás. Tentei, Dante disse. Todo dia, acordo e tento ser o homem que sua mãe acredita que posso ser. O pai que você e sua irmã merecem. Nem sempre consigo, mas sempre tento. Rafael olhou de seu pai para sua mãe. Vocês são os pais mais corajosos que conheço, ele disse finalmente. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás, começar de novo. Mas fizeram isso. Por mim, por Gabi. Eu acho isso incrível. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ela havia temido que Rafael ficasse com medo, assustado, que visse seu pai de forma diferente. Mas ao invés disso, ele estava admirado pela jornada deles. Pela coragem que haviam demonstrado. Obrigado por entender, ela disse, abraçando seu filho. E obrigado por nos dar uma razão para ser corajosos. Conforme os anos passaram, a história se tornou parte do tecido da família. Não algo que os definia, mas algo que havia moldado quem eram. Rafael cresceu para ser um jovem compassivo e forte, interessado em justiça social e direitos humanos. Ele queria estudar direito, dizia, para ajudar pessoas que não tinham voz. Gabriela, a menina, era artista desde pequena. Desenhava e pintava constantemente, vendo beleza em tudo. Ela era o espírito livre da família, sempre rindo, sempre otimista. Quando Rafael completou 18 anos e estava prestes a ir para a universidade, a família fez uma viagem de volta à cidade grande pela primeira vez em quase 2 décadas. Eles visitaram o túmulo de Dona Célia, colocaram flores, contaram a ela sobre como as coisas estavam indo. Eles visitaram Gabriela Sênior, agora com 80 e poucos anos mas ainda afiada e espirituosa. Ela abraçou seus netos com lágrimas de alegria, maravilhada com as pessoas bonitas que haviam se tornado. E uma noite, quando as crianças estavam com Gabriela, Dante levou Marina para uma caminhada pelas ruas da cidade. Eventualmente, eles encontraram o beco. O lugar onde tudo havia começado quase 2 décadas atrás. Estava diferente agora. Mais limpo, mais iluminado. Havia uma pequena clínica médica onde antes era apenas um prédio abandonado. Mas ainda era o mesmo beco, o mesmo lugar onde 2 vidas haviam se cruzado em um momento de extrema vulnerabilidade. Você salvou minha vida aqui, Dante disse, olhando ao redor. Mas também salvou minha alma. Me deu uma razão para ser algo melhor. Nós salvamos um ao outro, Marina corrigiu. Você me deu coragem. Me mostrou que vale a pena arriscar pelo amor. Construímos algo lindo juntos, Dante. Uma família, uma vida, um legado. Valeu a pena? Dante perguntou. Toda a dor, todo o medo, toda a incerteza. Marina olhou nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que haviam encontrado os dela naquela noite fatídica há tantos anos. Valeu cada segundo, ela disse sem hesitar. Faria tudo de novo, exatamente da mesma forma, porque me levou a você. Nos levou a Rafael e Gabriela. Nos levou à vida que temos agora. Dante a beijou ali, no mesmo beco onde ela o havia encontrado sangrando e moribundo. Mas não era mais um lugar de morte e desespero. Era um lugar de renascimento, de segundas chances, de amor que venceu a escuridão. Eles voltaram para casa alguns dias depois, de volta à sua cidade pequena, sua vida tranquila. Rafael partiu para a universidade algumas semanas depois, pronto para fazer sua marca no mundo. Gabriela começou o ensino médio, já ganhando prêmios por sua arte. E Dante e Marina, agora na casa dos 40, continuaram construindo sua vida juntos. Não era uma vida perfeita.
Ainda havia momentos difíceis, discussões, desafios. Mas era uma vida real, autêntica, construída em honestidade e amor. Às vezes, tarde da noite, Marina pensava em como sua vida poderia ter sido diferente se ela tivesse feito escolhas diferentes naquela noite. Se ela tivesse chamado a ambulância e fugido. Se ela tivesse deixado aquele homem morrer no beco. Sua vida teria sido mais simples, mais segura, mais previsível. Mas também teria sido menos rica, menos cheia, menos significativa. Porque salvar Dante naquela noite não havia apenas mudado a vida dele. Havia mudado a dela também. Havia lhe ensinado que amor significa correr riscos, que família vale qualquer sacrifício, que redenção é sempre possível para aqueles que verdadeiramente buscam. E quando Dante se virava para ela na escuridão de seu quarto, puxando-a para seus braços, Marina sabia que faria tudo de novo. 1000 vezes. Porque algumas decisões, por mais impossíveis que pareçam no momento, levam exatamente para onde você deveria estar. Anos depois, quando Marina estava com 60 anos, trabalhando meio período no hospital local e dedicando o resto de seu tempo a uma fundação de caridade que ela e Dante haviam estabelecido, ela recebeu um convite inesperado. Uma jovem enfermeira do hospital havia lido sobre sua história, a história da enfermeira que salvou um homem em um beco e mudou sua vida completamente. Como você soube? A jovem perguntou a Marina. Como soube que valia a pena arriscar? Que ele valia a pena? Marina pensou por um momento, lembrando daquela noite, aquele homem sangrando, aquela escolha impossível. Eu não sabia, ela finalmente admitiu. Mas escolhi acreditar. Escolhi ter esperança. E isso fez toda a diferença. A jovem assentiu, absorvendo as palavras. Marina viu nela algo familiar. A mesma compaixão que ela própria tinha na juventude, o mesmo desejo de ajudar, de fazer diferença. Seja corajosa, Marina disse a ela. Não deixe o medo te impedir de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é assustador. Porque as melhores coisas da vida muitas vezes vêm das escolhas mais difíceis. Quando Marina chegou em casa naquela noite, encontrou Dante no jardim, plantando novos bulbos de tulipa que floresceriam na primavera. Seus cabelos estavam grisalhos agora, seu rosto marcado por linhas de expressão que falavam de anos de sorrisos e preocupações. Mas seus olhos, aqueles olhos marrons escuros, ainda olhavam da mesma forma que naquela primeira noite. Oi, ele disse, levantando-se e limpando a terra das mãos. Como foi seu dia? Bom, Marina respondeu, beijando-o levemente. Uma jovem enfermeira me fez perguntas sobre nós. Sobre como começamos. E o que você disse? Disse a verdade. Que foi difícil, assustador, e absolutamente valeu a pena. Dante sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Marina acelerar depois de todos esses anos. Sim, ele concordou. Valeu absolutamente a pena. Eles entraram na casa juntos, de mãos dadas, prontos para o jantar, para mais uma noite normal em suas vidas extraordinariamente normais. E Marina, olhando para a vida que haviam construído, a família que haviam criado, o amor que haviam nutrido através de todos os desafios, sabia que não havia um único momento que ela mudaria. Porque aquela noite em um beco escuro, quando uma jovem enfermeira salvou um chefão da máfia baleado, não foi apenas sobre salvar uma vida. Foi sobre duas almas quebradas encontrando cura uma na outra. Foi sobre coragem em face do medo. Foi sobre amor vencendo as probabilidades. Foi sobre segundas chances e redenção e a possibilidade de mudar, de crescer, de se tornar algo mais do que o mundo espera de você. E no final, não importava como a história começou. O que importava era como continuou, dia após dia, ano após ano, com duas pessoas escolhendo um ao outro, escolhendo sua família, escolhendo o amor acima de tudo. Era uma história que começou com sangue e balas, mas floresceu em algo belo. Uma história que provou que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho. E quando encontra, quando você tem coragem de agarrá-la, pode mudar tudo. Marina nunca imaginou, naquela noite fria de inverno há tantos anos, que salvar a vida de um estranho mudaria sua vida tão completamente. Mas imaginou agora, e era grata. Grata pela coragem que encontrou naquele momento. Grata pela escolha que fez. Grata pelo homem que aquele estranho se tornou. Grata pela vida que construíram juntos. Porque no final, toda história de amor é também uma história de transformação. E a dela, a história da enfermeira e do chefão da máfia, foi uma transformação que salvou não apenas uma vida, mas duas almas. E criou um legado de amor, esperança e redenção que continuaria por gerações.